Um dos grandes erros da nossa sociedade hoje é acreditar que quando se fala em educação e desenvolvimento, o assunto engloba apenas a escola. E é aí que cometemos um grande engano. É muito comum encontrarmos situações onde que grande parte dos pais, devido ao dia a dia corrido, deixarem o filho na escola e esperar que a escola desenvolva a educação de seus filhos. Como eu disse, isso é muito comum, mas será que é normal? Não, isso não pode ser considerado normal. Digo comum porque muitas vezes os responsáveis pela criança ou os responsáveis pelo adolescente entram em processo de vida automatizada, que acaba passando essa responsabilidade de desenvolvimento educacional, de interação, de despertar a curiosidade, de realizar brincadeiras didáticas, de poder errar e ajudar na correção do erro, todas essas atividades para que a escola realize. Eles podem pensar que desta maneira, por alegarem não ter tempo suficiente para acompanharem e fazerem essas tarefas. Mas devemos lembrar que a escola realiza um processo chamado escolarização, isto é, uma formação escolar, uma base de desenvolvimento social deste indivíduo. Isso também é muito importante, mas as pessoas que convivem mais tempo em volta dessa criança também têm um papel importantíssimo e necessário para esse desenvolvimento, como por exemplo a interação, a atenção, o processamento verbal, mental, memória, pensamento crítico, entre outros fatores importantíssimos que essa criança irá desenvolver ao longo de sua vida, seja no período escolar, universitário ou profissional. Nesse sentido, muitos pais educadores acabam buscando por muitas vezes ferramentas, metodologias milagrosas, mas que na verdade o verdadeiro milagre está muito mais perto do que eles imaginam. E detalhe, sem custo algum. Quando digo isso, estou me referindo ao carinho, ao afeto, ao amor na hora de ter essa aproximação com o filho, essa aproximação com o aluno. Esse detalhe faz total diferença na vida relacional de ambos, principalmente na vida da criança. Graças a grandes avanços na ciência, hoje sabemos que a formação do ser humano é composta por dois fatores essenciais, o gene e o ambiente. Isto é, o que é herdado do comportamento genético, mas a experiência que o indivíduo é exposto ao longo de sua vida. Eles são interdependentes. Os genes são produtos químicos que, se não tiverem a exposição de um contexto, a exposição de uma experiência, eles não terão sinais que o guiarão para a sua ativação ou para a sua desativação. Já o ambiente, se não tiver o composto genético, nada se torna real. Nenhuma vida pode se reproduzir. Ou seja, o desenvolvimento humano é um processo complexo. São inúmeros fatores, são detalhes que contribuem em tudo. É incrível essa nossa capacidade de adaptabilidade, de maleabilidade e de vivências únicas. Como disse Carlos Drummond de Andrade, ninguém é igual a ninguém. Todo ser humano é um estranho ímpar. Mas uma coisa eu posso te garantir e te dizer com segurança: existem pequenos toques mágicos. Isto é, literalmente tocar, abraçar, demonstrar carinho. Isso reflete muito nos primeiros anos do processo de desenvolvimento dessa criança. Como exemplo, eu citarei um estudo publicado recentemente por professor Bruce, chefe do Departamento de Psiquiatria do Hospital das Crianças no Texas, onde deixarei o link do artigo e do vídeo comentado pelo próprio autor do estudo, abaixo na descrição do vídeo, se você estiver vendo pelo YouTube. Quero que você preste atenção nesta imagem que irá aparecer na tela. Como você pode ver, temos dois cérebros. Embora ambos pertençam à criança da mesma idade, é nítida a diferença de tamanho entre os dois cérebros. E essa diferença ela não é causada por alguma lesão física ou alguma doença, mas sim por um trauma emocional muito grande e por negligência. Isto é, o descuido, o menosprezo, a falta de atenção. Nas palavras do próprio professor Bruce,
Ele diz: a tomografia computadorizada à esquerda é a imagem de um bebê saudável de 3 anos com tamanho médio de cabeça. Já a imagem à direita é uma criança de 3 anos que sofre de negligência severa por privação sensorial. Perceba que o cérebro dessa criança é significativamente menor do que a média e tem ventrículos aumentados e atrofia cortical. Realmente são casos que precisamos nos preocupar e que precisamos ter um certo cuidado, pois já sabemos que os anos da primeira infância podem afetar profundamente o resto da infância do indivíduo. Um caso muito conhecido no campo científico, envolvendo esse desenvolvimento cerebral das crianças, nessa primeira fase desse desenvolvimento, foi no final da violenta ditadura comunista da Romênia. Nicolae Ceausescu ordenou a proibição de todos os métodos contraceptivos e de abortos. Consequentemente, isso levou a milhares de crianças a serem abandonadas em casas de cuidado e orfanatos, que infelizmente foram deixadas em condições precárias, sem praticamente nenhuma condição, sem nenhum alimento. Quando que em 2015 um estudo analisou o cérebro de 26 crianças que estavam nessas condições precárias, nessas condições horríveis, e demonstrou algo espantoso. As regiões cerebrais envolvidas nos processamentos emocionais foram diretamente afetadas, assim como áreas associadas à atenção, funções executivas e o processamento sensorial. Teve também um menor desenvolvimento na substância branca em pelo menos 4 partes específicas no cérebro dessas crianças. Lembrando que a substância branca possui um papel muito importante, pois ela se refere a um conjunto de células com funções de apoio, sustentação, isolamento elétrico e nutrição de neurônios e gânglios. Podemos dizer que o cérebro infantil não tem um conhecimento de como criar ligações. Em razão disso, ele fica à espera de receber um conjunto de instruções, de códigos, de funções que digam para ele fazer isso, fazer aquilo. Mas quando ele não recebe essa atenção, esse carinho, ele se desestrutura, parece não saber funcionar direito. Perceba como essa fase inicial é muito importante e reflete diretamente no desenvolvimento, no restante desse desenvolvimento. Quero que com essas dicas você note a crucial importância de um ambiente atencioso, de um ambiente com afeto na criança, nos primeiros anos de vida dessa criança. Se você gostou do assunto e considera importante, deixe seu comentário, sua opinião sobre o que você pensa sobre essa atenção, sobre o carinho, o afeto e o amor. E continue acompanhando, que se você quiser saber mais, se inscreva no canal, no meu canal no YouTube, Matheus Milan, professor, palestrante, mentor. E me acompanhe nas redes sociais, Matheus Milan Oficial. Tudo sobre o cérebro, a mente, as emoções e o comportamento humano. Neurociência aplicada ao marketing, educação, liderança, inovação. Um grande abraço.